Olá, eu sou a Melissa e eu vou resolver um exercício de testes de hipóteses para a média com variância desconhecida. Este é o exercício número 21 do capítulo 8.6 do livro do Magalhães e Lima. Ele está aqui na descrição do vídeo. Bom, neste exercício nós vamos ter um x, uma variável x, que vai representar a frequência cardíaca em batidas por minuto. E o exercício começa nos dizendo que uma amostra de 10 adultos, ou seja, já nos dá o nosso N, de 10 adultos. Mais para frente, ele diz para considerarmos essa distribuição como sendo uma distribuição normal com parâmetros desconhecidos. Então, o nosso μ e a nossa variância serão desconhecidas. Ele diz que na faixa de idade de 19 a 25 anos, apresentou uma frequência cardíaca média, ou seja, um x-barra, de 68,7 batidas por minuto, Temos que nos atentar aqui, porque ele dá a média da amostra e não a média populacional. Então, não é o μ, esse é o valor do x-barra. Além disso, ele nos diz com um desvio padrão de 8,67 batidas por minuto. Então, desvio padrão amostral. Então, o S é 8,67, ok? Batidas. E como é o desvio padrão da amostra, nós estaremos utilizando a tabela T-Student. Ele continua nos dizendo o seguinte: um manual de procedimento clínico indica que a pulsação média para indivíduos nessa faixa etária deve ser igual a 72 batidas por minuto. Então, admitindo que a variável se comporte com o modelo normal, como já disse, e usando um nível de significância de 4%, você diria que os dados fornecidos são compatíveis com a informação do manual? Então, o manual nos indica que são 72 batidas por minuto. E esta é a pergunta que o exercício nos faz. Bom, então o primeiro passo vai ser a gente definir as nossas hipóteses, o nosso H0 e o nosso H1. Opa! Bom, eles vão estar relacionados à média, porque o exercício só falou de média, e ao 72, porque foi o número que ele nos deu desse manual. Então, o nosso H0 é sempre igual a 72, e o nosso H1 vai ser o quê, Os dados fornecidos são compatíveis? Então, aqui é o sim e aqui é ser não compatível. Não ser compatível é ele ser diferente de 72. Então, se o nosso teste de hipótese não rejeitar o H0, nós vamos ter que sim, os dados fornecidos são compatíveis. Agora, se ele rejeitar o H0, nós vamos ter que não, porque os dados fornecidos não são compatíveis com o manual, ok? Bom, como nós temos uma diferença aqui, nós vamos ter uma região crítica bilateral, como eu mostro aqui neste gráfico. Então, a região crítica vai ser essa parte em laranja e a região de aceitação vai ser a parte aqui em branco, que nós vamos ter um limite inferior, um TI, e um superior TS. Bom, o primeiro passo vai ser nós definirmos o nosso teste de estatística, ou seja, o nosso T0. Então, nós temos esta relação aqui. Substituindo os valores, nós temos que o nosso x-bar é 68,7 menos o nosso μ0 é o μ da hipótese 0, ou seja, 72 dividido. O nosso S é 8,67 e o nosso N é 10. Então, vai ficar esta continha bonita aqui. Isso vai resultar em um
T0 de menos 1,20. E ele vai seguir uma distribuição T-student com N menos 1 graus de liberdade. O nosso N é 10, 10 menos 1 é 9. Então, serão 9 graus de liberdade. Agora, né, vamos definir os nossos limites da região crítica, né, o TI e o TS. Então, vamos precisar olhar para isso, né? Vamos precisar olhar na tabela e achar o TS, que vai ser um T de 9, porque o 9 é o nosso grau de liberdade, e um alfa de 5%. Mas por que 5% se o exercício nos deu um alfa de 4%? Nos pediu um alfa de 4%. Bom, porque na tabela do Moodle nós não temos este valor. Então, nós vamos olhar o de valor de 5%. Por que podemos fazer isso, né? Porque se a região de aceitação for menor do que 4% de significância, e se o teste não rejeitar 5%, ele também não vai rejeitar 4%. Então, nós podemos usar 5%. Mas por que aqui virou 0,025? Porque, como eu mostrei, o nosso gráfico ele é bilateral. Então, tudo isso em laranja vai ser igual a 5%. Então, de cada lado, eu vou ter metade de 5, ou seja, eu vou ter 2,5. E 2,5 é a mesma coisa do que 0,025. E na tabela do Moodle, nós temos apenas assim a área, né? Então, nós não temos essa área dupla, nós temos apenas essa área daqui. Então, nós temos que dividir o nosso alfa por 2 quando nós temos uma região crítica bilateral. Bom, então, olhando na tabela, nós vamos ter que o nosso TS será de 2,262. Mas qual vai ser o TI, né? Então, aqui no gráfico, nós vemos que é simétrico ambos os lados. Então, o nosso TI vai ser igual a menos TS. Então, menos 2,262. E essa vai ser a nossa região crítica. Então, aqui esse valor negativo, aqui positivo. A parte em laranja é a região crítica. Bom, e o nosso T0 é menos 1,2. Isso está dentro ou está fora da região crítica, né? Então, aqui o limite aqui vai ser 2, e como aqui é 1,2, vai estar fora da região crítica, ou seja, vai estar na região de aceitação. Estando na região de aceitação, a gente não rejeita o H0. Então, aqui eu escrevi, T0 pertence à região de aceitação, então não se rejeita o H0. Então, podemos afirmar que os dados fornecidos são compatíveis com a informação do manual para este nível de significância de 5%.